Na Bola de Neve, vocês têm essa questão de buscar o avivamento realmente do Espírito Santo, que algumas linhas, né, algumas igrejas têm mais a linha pentecostal, outra é mais tranquila. Como é a Bola de Neve A na Bola de prática? Neve é uma igreja pentecostal. A gente só vive o avivamento, a gente tem fome e sede de avivamento, a gente nasceu de forma sobrenatural. Então tem certos líderes que têm tantas habilidades naturais, eles têm oratória, eles têm retórica, eles sabem 5, 6 línguas, eles estão super preparados para aquilo, estudaram para ser líderes pastores. No nosso caso, se Deus sair dali, a gente morre. Porque eu nunca vou conseguir pregar sem a presença do Espírito Santo. Eu não tenho essas habilidades. Eu nunca vou conseguir conduzir uma igreja se a glória de Deus não estiver comigo e se ele não for na minha frente. Eu arrebento a igreja. Então a gente sempre vai depender da ação de Deus. O avivamento é a presença de Deus numa igreja, numa região, numa cidade, num grupo de pessoas. Então a gente vive o avivamento. A gente depende dele para tudo. A gente está toda hora chamando o Espírito Santo. A gente quer ver curas, a gente quer ver milagres, a gente quer ver sobrenaturalidade. Há um tremendo incentivo para que as pessoas busquem com zelo os melhores dons, porque é aquele lance da experiência e da palavra. Sim. Eu quero a palavra, mas o que a palavra diz? A palavra diz que eu faria coisas iguais ou maiores que Jesus fez. Por que Jesus fez essas coisas? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. Então, se o Espírito de Deus estiver sobre mim, se o Espírito de Deus que está em mim tiver liberdade para me levar a esse desenvolvimento de fé, eu vou ver no meu ministério 1 Coríntios 12, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, cura, fé, maravilhas, eu vou ver línguas, interpretação de línguas. Então a Igreja Bola de Neve vive isso o tempo todo. Eu viajo demais, eu viajo muito cobrindo as igrejas. Semana passada eu estava em Campinas, no sábado já estava em Belo Horizonte, ontem eu estava agora aqui no Tatuapé. E nessas minhas saídas, qual que é a minha maior função? Incentivar as pessoas a crescerem no seu nível de fé, porque o que Jesus disse? Se vocês não verem milagres, nunca crerão. Quando a gente escuta essa afirmação de Jesus, a gente faz uma interpretação carregada de religiosidade e às vezes de preconceito, porque você logo pensa nos incrédulos, duros de coração, fala, esses incrédulos, eles só vão crer se eles verem milagres. Mas não era isso que Jesus estava dizendo, porque ele estava ensinando isso para o seu povo, então ele só estava mostrando o meio pelo qual a fé cresce, é vendo sobrenaturalidade, é vendo milagres. Sim. Então quando você tem uma experiência sobrenatural, a tua vida muda. E eu conto às vezes algumas experiências que eu tive nesse sentido, de ver ímpios, incrédulos, sem nenhuma experiência com Jesus, tendo experiências com Jesus e saindo apaixonados, sendo quebrantados. Em 2018, um jogador que tinha sido convocado para a seleção brasileira se machucou e foi cortado. Aí um judeu que estava fazendo um negócio com ele falou, poxa, você tem que ir lá no meu pastor que você vai ser curado. Aí ele ficou meio assim, mas como ele queria fazer o negócio, ele acabou indo. Daqui a pouco eu estou em casa, eles chegam em 4, 2 empresários, esse jogador, mais esse judeu. E eu falei, tá bom, vamos lá. Você o quê? Você crê em Jesus? Ele falou, eu sou meio evangélico, meio católico. Eu falei, então você não entendeu nenhum dos dois, mas vamos lá. Vamos comigo aqui. Jesus, você acredita? Jesus eu acredito. Então tá ótimo, é isso que interessa. Não importa a sua religião. Você acredita em Isaías 53, que está dizendo aqui que Jesus levou sobre ele os nossos pecados e as nossas enfermidades? Ele falou, acredito. Falei, é o que eu preciso. É pouca a tua medida de fé, mas Jesus nunca deixou de fazer um milagre por uma pequena medida de fé. O pai do menino endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, chegou para Jesus dizendo, se tu podes fazer alguma coisa, que é o tipo de questionamento e abordagem que não tem nem certeza do que Deus é capaz de fazer. Medida de fé desse tamanho. E aí Jesus já muda o jogo dizendo, tudo é possível ao que crê. E vai e cura e liberta o menino. Então o que eu vivi ali foi isso. Eu falei, vamos orar. A gente começou a orar, a glória de Deus veio, já começa todo mundo a chorar. Orei por cura, por quê? Porque Jesus curou. E ele disse que a gente curaria em nome dele. Então eu vivi isso há 20 anos. Eu vi milhares de curas e continuo vendo. Ontem teve um monte de cura, caroço desaparecendo,
Um monte de coisa acontece, já vi câncer, pessoas com câncer sendo curadas. Uma vez eu estou em Campinas, há alguns anos, no meio da fila assim, de testemunhos de cura, vem um casal com um menino de 5 anos, já todo carequinha, bem magrinho, com o olhinho já até meio caidinho assim. Os médicos tinham dado 20 dias para ele, câncer. E os pais pediram oração, e eu orei com fé, porque a fé é simples, você só tem que acreditar. E eu perguntei para os pais, vocês creem que Jesus está curando? Eles falaram, cremos. Eu falei, então vocês só me contam como foi. Passaram os 20 dias, ele não morreu, saíram os exames, os médicos ficaram enlouquecidos, até hoje eles não conseguem explicar. Isso tem uns 5 anos, o menino está vivo até hoje. Uau. Foi curado de câncer. Então a gente vê isso quando a gente crê. Quando você consegue romper esse nível de fé mediano e você mergulha de cabeça, você coloca em risco a sua reputação. Por que é difícil o pastor falar que Jesus cura? Você não escuta tanto essas pregações. Sim, para ele não ser cobrado, né? Porque quando você fala Jesus salva, você não precisa provar. Você fala, Jesus salva, você crê? Você está salvo, mas ele tem como provar que você está salvo? Não, você só tem que crer. Se ele fala que Jesus cura, ele tem que curar. Sim. E aí, se a pessoa não é curada, ele fala, e agora? Botei minha reputação em risco. Então, aqueles que querem romper em fé, eles têm que se agarrar à palavra, tipo, se Deus não vier, eu morro, mas eu vou mergulhar e vou liberar essa cura. Então, eu tô orando lá pelo jogador, terminei a oração, falei, e aí? Ele muito cético, jogou a perna para trás, jogou a perna para frente, falou, isso aqui com certeza vai doer. E jogou a perna para frente, aí ele arregala os 2 olhos. Não é possível. Isso aqui com certeza vai doer. E jogou a perna para trás. Agora tá doendo. Eu falei, você tem certeza que tá doendo? Faz um movimento aí. Ele começou a fazer o movimento e cadê a dor? Ele começou a chorar, me agarrou no pescoço, chorou. E foi curado, e teve uma experiência sobrenatural. Então, o que isso mostra? Que uma experiência natural desperta a fé. Casagrande, comentarista da Globo, apareceu na igreja com a Baby do Brasil, queria namorar com ela, foi lá pegar um culto. Ele assistiu o culto inteiro, ele no final confessou, falei, nunca me vi pisando numa igreja, isso é contra a minha cultura, mas assistiu o culto inteiro e no final teve oração por cura. E várias pessoas foram no púlpito dar testemunho, meu caroço sumiu, meu nódulo sumiu, isso acontece muito ainda, em ambientes onde o valor dado às escrituras é o mesmo valor dado ao Espírito Santo. Porque você pega a igreja primitiva, eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham o Espírito Santo. Então por que a gente dá mais valor ao livro do que ao autor do livro? Eu não estou desconsiderando o valor da Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento diário, a nossa regra de fé e conduta, é a voz de Deus na terra, é a palavra logos, ok? Mas eles não tinham, e eles faziam milagres. Sim. Então eu tenho, se eu quiser viver o mesmo, que dá o mesmo valor que eu dou às escrituras ao Espírito Santo. A obra literária não é maior do que quem a escreveu. Sim. Então eu tenho que dar o mesmo valor aqui que eu dou aqui. Não é um ou o outro, como eu já falei. E aí tem esse mover de cura, no final ele me procura e ele fala, eu não quis subir porque eu não sou da casa, eu fiquei com vergonha, mas eu estava com um ombro que eu não conseguia mexer e olha o que aconteceu, eu fui curado, a dor desapareceu, vem aqui, eu preciso conversar. E aí veio, contou toda a história dele, mostrou uma fome por Jesus, porque a sobrenaturalidade desperta a fé das pessoas. Não é que o cara tem que ser incrédulo e ver para crer, para ter que ver milagre, mas um milagre, a experiência sobrenatural, ela naturalmente desenvolve a sua fé. E essa é uma das grandes expressões do amor de Deus, porque os dons fazem isso, eles expressam o amor de Deus. Se você recebe uma profecia, você está ganhando um abraço de Deus, ele está dizendo, não me importa, eu conheço as suas dores, eu estou usando alguém para me revelar a você, eu estou te trazendo uma palavra que é só tua. Quando Deus cura alguém, a mesma coisa, a pessoa nunca mais esquece, Deus me curou. Sim. Ele se lembrou de mim, e às vezes Deus entrega palavras de conhecimento, que ele dá nome, que ele dá o carro que a pessoa foi parar na igreja, e isso é muito específico. Então eu vivo isso, você perguntou se tem avivamento na igreja, a gente vive isso o tempo inteiro, há 20 anos. Eu estou pregando, Deus me mostra, tem uma pessoa aqui de nome tal, ela veio com um carro tal, ela usa um óculos assim, ela tem um cabelo assim, ela está passando por isso. Aconteceu ontem no Tatuapé. Deus falou, tem uma Soraya aqui morrendo de dor nas pernas, tem uma Fabíola, tô até lembrando os nomes, com dor nas costas, tem uma Sandra que está com uma hemorragia assim, e as pessoas estavam todas lá. E isso acontece muito.
muito, assim, se está num ambiente onde o Espírito Santo é honrado e existe liberdade para ele, isso vai acontecer o tempo inteiro, vai se tornar comum e não vai ser algo exclusivo do líder. Sim. Porque o povo vai aprender que pela fé eles vão fazer as mesmas coisas. Essa minha filha de 15 anos, ela me ouve falar sobre isso. Foi jogar futebol com a escola. A amiguinha, melhor jogadora do time, no contra, em outra escola, torce o pé no aquecimento. Acabou, perdemos o jogo. Ela chegou para a menina e falou, se Deus cura na igreja, ele pode curar aqui. Você crê? E ela, eu creio. Ela foi, impôs as mãos, orou, o pé desinchou, a menina foi curada e jogou o jogo. Nossa. Uma menina de 15 anos vivendo experiências sobrenaturais. Então é nisso que eu acredito. Na igreja sendo capacitada como a igreja primitiva também o foi. É assim que o avivamento vem. Porque o pessoal, Deus vai mandar o avivamento, Deus vai mandar... A parte de Deus para o avivamento vir já foi feita na cruz do Calvário. Ele já mandou Jesus, Jesus já morreu, já está consumado. É nós que devemos É a igreja buscar. que tem que acordar e tem que crer, como a igreja primitiva creu. Sim. Então, a capacidade de Deus de realizar milagres nunca teve em xeque. Sim. A pergunta é, nós cremos o suficiente como eles creram? Nós estamos dispostos a colocar nossa reputação em jogo e crer até as últimas consequências para ver os milagres acontecendo? Se sim, se prepare para viver grandes coisas e coisas sobrenaturais.